Petro Hope! Salve família, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo na garupa da Petro Hope, meus irmãos. Esse é um vídeo com um tema polêmico, muito polêmico, quase que proibido hoje em dia. E sendo assim, a gente prefere fazer de uma maneira que ele passe, né? Da maneira mais neutra, da maneira mais tranquila possível. Então, eu tava lendo uma matéria, meus irmãos, que eu até quero colocar para vocês porque parece brincadeira, mas que mostra que aquele país onde tempo é dinheiro, a terra do tio Sam, tem tudo para ser a nova Babilônia, meus irmãos. Tem tudo para isso. Eu já disse para vocês mais de uma vez que eu considero as descrições apocalípticas, quando se fala da grande meretriz, né, e que ela vai cair, eu penso que aquilo se refere a nações, a sistemas. E hoje a maior meretriz que existe no mundo é justamente esse lugar. As maiores aberrações vêm de lá e o mundo segue isso como exemplo. Isso para mim fica reforçado quando diz que o mundo se embebeda do seu cálice, né, dessa grande meretriz. E para mim, eu vejo esse país, eu prefiro não citar o nome para a gente não sofrer qualquer tipo de censura. Para mim fica claro que é esse país que é realmente a nova Babilônia, a grande meretriz. Então, sendo assim, tá aí essa matéria que eu vou mostrar para vocês. E deixa claro, não é? Detenta trans engravida mulheres na cadeia ao ser colocado em prisão feminina. Você imagine, meu irmão, o cara comete um crime, aí ele vê que ele vai ficar lá preso com pessoas que são iguais a ele. E é engraçado que gente ruim não quer ficar no meio de gente ruim, só quer ficar no meio de gente boa. Você já percebeu isso? O cara que é violento, ele não fica perto de outro cara violento, ele quer ficar perto de um cara da paz, de um cara tranquilo. Então dessa forma o cara sabe que vai ser preso, diz que é trans, e aí a prisão passa de ser uma punição para ser um paraíso. Porque eu tenho certeza que dependendo da situação que muitos estão atravessando nesse momento, se fosse permitido, olha, você vai ficar preso em um presídio feminino, você aceitaria, meu irmão? Imaginando, meus irmãos, né, que aquelas presas que estão lá, tem muita mulher bonita ali presa e tá numa seca desgraçada e tem um cara preso junto com elas. É óbvio que esse cara vai se esbaldar, meu irmão. Todo mundo ali com aquilo na cabeça, né? Só tem aquele cara mesmo. É muito provável que ele tire literalmente a barriga da miséria. E foi justamente o que aconteceu. Vou colocar a imagem, eu vou colocar a imagem aí pra você ver, ó. As presas com uma lapa de bucho. Que a mulher trans, né? Segundo a informação da própria mídia, em um presídio localizado em Nova Jersey, nos Estados Unidos, engravidou. Isso saiu inclusive num jornal lá chamado New York Post, né? Muito famoso, muito famoso. Então quem quiser conferir aí, confira, né? Mas a notícia é quente, não é fake news. Ela bate com o que eu pesquisei aqui, meus irmãos, que desde 2021, lá em Nova Jersey, foi permitido, né? Ficou lei, virou lei, que detentas, né, trans possam cumprir penas em presídios de acordo com o gênero que ela diz que é. Não interessa mais o que ela nasceu, o que ela é geneticamente, né? Como eu já expliquei, você pega qualquer indivíduo desse, que como o próprio Dr. Enéas já explicou, não interessa as modificações estéticas que ele faça, inclusive cirurgias de mudança de intimidade, não interessa isso. Não importa o que você faça, cada célula do seu corpo diz o que você realmente é. Quer dizer, para deixar bem clara a posição, eu não aprendi lendo jornais, nem vendo notícias. Eu estudei. Passei a minha vida inteira estudando. Eu sei exatamente do que estou falando. Quer dizer, os indivíduos têm cromossomo XY são homens, XX são mulheres. Não adianta colocar silicone, injetar hormônios e fazer toda essa metamorfose externa. Veja, senhora, o fenótipo se modifica, o genótipo é o mesmo. Homem é homem, querendo ou não, e mulher é mulher. Ele pode ter todas as atividades, inclusive os atributos externos, mas se alguém tirar uma célula do corpo dele e tiver o mínimo de formação científica, vai ver que ele continua sendo homem. Então, ignorando a própria natureza, ignorando a ciência, você vê que em outros assuntos esse pessoal corre logo para a ciência. Não, mas isso aí não é científico, você está falando besteira, você está falando contra o consenso científico, você é anti-ciência, né? Principalmente se você defender pontos de vista, por mais lógico que tenha, mas se você defende algum ponto de vista baseado nas Sagradas Escrituras, por exemplo, já te taxam como um antissistema, como uma pessoa fanática, lunática e etc. Sai inventando aí um monte de adjetivo para você, meu querido irmão. Mas nesse caso, quando é eles podem fazer isso, negar a própria ciência e dizer que o que vale é o que a pessoa diz que é. Então, esse espertalhão, né,
que de mulher não tem nada, porque se fosse mulher não engravidava outra mulher. É um homem ali, espertalhão. Inclusive estão mantendo em privacidade o nome das detentas grávidas. Você só consegue ver essa imagem aí, que é da própria reportagem. Estão lá com os buchos pela boca. Porque o espertalhão, né, saiu lá tirando literalmente a barriga da miséria. E o povo pagando imposto para sustentar literalmente, com perdão da palavra, uma safadeza dentro dos domínios públicos. Porque é isso que vai acontecer, principalmente se essa moda pegar no Brasil. Você sabe que aqui, né, e a própria Rede Globo, você vê que Deus agiu naquela vez, né? A Rede Podre, tentando sensibilizar a população, mandou aquela múmia lá do Fantástico, Drauzio Varela, e ele inventa de abraçar, né, um preso que tinha cometido um crime bárbaro contra inclusive uma criança. Por sorte ainda temos as redes sociais e ficamos sabendo não através de outra TV, porque o pessoal sempre teve a ilusão, não, mas o SBT é contra a Globo, a Record é contra a Globo. Não, eles têm um acordo entre eles. Eles são a mídia podre, todos eles juntos. Então eles não vão ficar se atacando, porque isso geraria o quê? A autodestruição. É literalmente eles contra nós. Eles manipulam a notícia, são pagos para isso e vão conduzindo o povo igual uma manada de gado mesmo. Então é óbvio que a gente não ia saber a verdade por uma rede que supostamente é rival. Ficamos sabendo a verdade por ter pessoas como eu e você aqui, que não tem rabo preso com ninguém, e disse, olha, essa presa fez isso aqui, a gente mesmo fez um vídeo, tá aí ainda no canal, né? Na época a gente fez, tá aí ainda, graças a Deus. E desmascaramos, né, aquela pouca vergonha, ajudando para que a Rede Podre caísse. Porque se ela hoje tá na lata do lixo, se ela tá no mais baixo nível que ela já esteve em toda a sua existência, é graças ao despertar da população, meus irmãos. É graças a você que assiste vídeos como esse. É isso que faz com que essa TV, né, perda cada vez mais credibilidade. E acima de tudo, a atitude de cada brasileiro hoje de dizer, eu não vou ligar a TV nessa porcaria. Melhor do que eu assistir essa novela, melhor do que eu assistir esse programa lixo que eles estão passando, é melhor eu assistir um vídeo no YouTube. É melhor eu ver outro cara feito eu, batendo a real de vários assuntos que eu jamais veria na mídia. Então esse despertar, essa consciência, que eu chamo isso de consciência social, tem ajudado a essas emissoras, não só a Rede Podre, todas elas têm perdido muita audiência ao longo dos anos. Não se compara o poder que eles tinham. Você vê até mesmo vários políticos de diversas ideologias hoje já não idolatram tanto a mídia como antigamente, né? Antes era o poder total. Você queria algum cargo público, você tinha que estar fechado com a mídia, meu irmão, porque se eles falassem contra você, né, era mais ou menos aquela história. Você vê isso ainda no pessoal mais antigo, se passou na televisão, então é verdade. Né, meus irmãos, você vê muito isso. Se passou na Rede Podre, não, então é verdade. Se não passou também não deve ser verdade, ou pelo menos não é importante, se não teria passado. Porque o povo aprendeu, né, o povo foi doutrinado a acreditar que eles estão ali para ser a voz desse povo, e nunca foram. Na verdade eles nem gostam do povo. Eles trabalham para manipular e conduzir o povo igual a manada. E focando nessa história do presídio, meus irmãos, para você que vai pesquisar, ele se chama, se eu não me engano, Edna Marran Correctional Facility. Ele já conta, inclusive, com uma população de mulheres trans, que na verdade são homens, não é? Já tem 27 lá. Então você pode imaginar que vai ter uma verdadeira procriação lá dentro desse presídio, né? E a população pagando. Então, meu irmão, você veja o perigo desse tipo de lei que é bandeira da esquerda. Isso aí não tem o que falar. Já disse e repito 1000 vezes, a gente critica muito o governo atual, tem entregado o país, mas é fato que esse tipo de coisa aqui, essa destruição da moral, da família e dos bons costumes, vem diretamente da esquerda. Tudo que não presta, literalmente, esses caras fazem. Eles têm muita pressa, meus irmãos, de realizar o sonho do governo único e mundial. E espalham isso livre, abertamente. Se você assistiu o nosso vídeo de mais cedo, né, o de manhã, eu mostrei o próprio Lula falando claramente sobre esse novo mundo. Deixei lá claro. Hoje eles já não estão falando mais abertamente assim, porque eles sabem, né, que muitas pessoas hoje sabem o que significam os termos. Antigamente, antes de existir a internet, isso era mostrado da maneira mais positiva possível. Então as pessoas não entendiam isso de forma negativa. Entendiam como se fosse um avanço, como se fosse uma união, todo mundo unido, né? Um só povo, mas não. É justamente o contrário. É eles dominando todos os povos. Mas enfim, eu vou encerrar por aqui, família. Já estou chegando ao meu destino. Mas eu gostaria muito, meu irmão, de saber a tua opinião. Fale com sinceridade. Se você tivesse desempregado, sem família, tá certo? E recebesse a proposta, olha, você vai ficar preso uns 2 anos em um presídio feminino, cheio de mulher e só você de homem.
Você aceitaria, meu irmão? Deixa aí. Fale com sinceridade, né? Se a patroa não estiver perto. Agora, se estiver perto, deixa quieto. Pula essa, como se diz. Mas fale com sinceridade, meu irmão. Você aceitaria? A gente volta amanhã, se assim o criador permitir, com mais um vídeo de manhãzinha. E se Deus quiser, outro às 5 horas da tarde. Deixa aí tua opinião, tá certo? Faço questão de ler. Fiquem com Deus, um abraço e seguimos juntos.